E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como construir audiência e como levantar o seu escritório no digital. Hoje, se o seu negócio não passar na tela do celular da pessoa, não tiver na internet, você está fora do mercado. É isso aí, acompanhe. Se você gostou e acha interessante esse conteúdo, dispara para os seus amigos, dispara para aquele advogado que você acha que precisa de saber desse conteúdo. Hoje todos nós, qualquer pessoa, principalmente o advogado, ele vai ter o seu perfil do Instagram, o seu perfil do Facebook, mas será que efetivamente você usa as ferramentas adequadas para construir ali a sua autoridade e captar clientes nessa rede social? Muitos usuários passam na rede social, muitas pessoas buscam prestadores de serviço na rede social. Nós, advogados, temos que nos encaixar e buscar tentar melhorar e criar alternativas para captar esse cliente na rede social. Uma das primeiras alternativas, uma das primeiras soluções que você como advogado deve fazer é buscar o seu Instagram. Se você utiliza seu Instagram de maneira só para buscar conhecimento, diversão, você precisa de mudar a estratégia. É uma excelente ferramenta de captação de cliente. A primeira coisa que se deve se fazer na sua rede social específica do Instagram é criar uma conta profissional. O que é uma conta profissional? Essa conta profissional, você vai conseguir criar anúncios, buscar métricas, verificar como é que está sendo o seu desempenho, criar público de patrocínio do seu Facebook, daquela mídia, né, que você vai postar, aquela informação, você consegue patrocinar. E ali, nessa conta profissional, você consegue saber o alcance de pessoas ao qual você está, aquela publicação sua alcançou. Numa conta de perfil normal, além de restrições, apenas o botão de impulsionamento lá, e a gente vai fazer um conteúdo mais denso sobre isso, a gente vai usar a tela do computador, daqui a pouquinho a gente passa para a tela do computador e vou mostrar para vocês algumas situações. Essa conta que não é um perfil profissional, ela não tem essa quantidade, essa vasta informação que vai fazer com que você melhore o seu desempenho. Então a gente precisa buscar a melhoria de desempenho com relação às redes sociais, a gente fazendo do Instagram. E a mesma coisa o Facebook. O Facebook também, você tem o seu perfil do Facebook, mas você precisa criar ali uma página do Facebook, uma página para o advogado, uma página para o seu escritório, que ela vai seguir basicamente as mesmas características. Existe uma diferença de público de Facebook, existe uma diferença de público do Instagram e do próprio YouTube. Então a gente precisa de entender esse público para otimizar ali as ferramentas que o Facebook e o Instagram lhe oferecem para você captar mais esse cliente. Então, pessoal, vindo aqui para o computador, aqui é o meu Facebook, né? Onde eu tenho aqui o feed do Facebook, onde tem coisas de entretenimento, coisas pessoais, as comunidades, enfim, vão postando, a gente vai rolando aqui, vai vendo. E aqui, efetivamente, a página profissional que eu falei com vocês lá atrás, que aqui, efetivamente, eu só posto conteúdo voltado para o meu cliente, né, assuntos da parte jurídica, aonde a gente vem colocando conteúdos dia a dia, né, conforme o tema que a gente vai escolhendo, enfim, buscando na internet, para mostrar para o cliente a sua autoridade com relação ao assunto, à área que você atua. Se você é um advogado na área criminal, construir aí conteúdos da área do direito criminal e por aí sucessivamente empresarial, trabalhista e por aí vai. Tá? Então é uma página profissional, vamos dizer assim. E aqui dentro dessa página tem algumas ferramentas, como você pode colocar aqui o seu botão de WhatsApp, onde a pessoa que interessou sobre o assunto queira falar diretamente com você, você pode linkar aqui seu WhatsApp, que a pessoa chama você diretamente lá no seu WhatsApp. Enfim, tem outras ferramentas aqui bastante importantes. Tem uma aqui que eu vou deixar ela para falar um pouquinho mais para frente, porque ela vai passar também pelo Instagram. E aí a gente passa pelo Instagram aqui também, que uma ferramenta que eu utilizo muito devido ao meu público, né? Então você deve estudar um pouquinho também com relação ao seu público, se o seu nicho de público ele vai estar voltado aqui para
o Facebook ou para o Instagram. Eu trabalho basicamente no Instagram, eu tenho um foco maior no Instagram, então a minha rede social do Instagram ela é bem mais ativa do que o Facebook. Mas eu não deixo de alimentar o Facebook também, até porque existe uma ferramenta de quando você faz o cadastro, né, você consegue linkar as duas contas, ou seja, quando você publicar alguma coisa, não no MAB, porque aqui é do meu escritório, mas na minha conta pessoal, quando eu publico alguma coisa aqui, ela vai direto também saindo a publicação dentro da minha página no Facebook. Então, se você olhar aqui, ó, essa publicação que eu fiz falando das novas regras da OAB de publicidade na rede social, ela também está aqui no meu Instagram. Então, ou seja, ela faz uma publicação automática. Isso é uma ferramenta que você também pode linkar lá, que é bastante importante. Voltando aqui para o Instagram, que é uma ferramenta que eu utilizo muito, então vamos aqui nas publicações. Então o que a gente procura fazer? Procuramos buscar assuntos relacionados ao tema que a gente trabalha e aí a gente cria uma arte, algum conteúdo nesse sentido, dando um breve relato aqui, né? Você vê que é uma arte bem produzida, com imagens impactantes, enfim, com noticiários. E aqui do lado a gente põe a legenda também mencionando um pouquinho, complementando essa informação que a gente tem aqui dessa arte. Uma coisa muito importante, gente, que a gente ganha bastante seguidor, que a gente ganha bastante audiência, é utilizando as hashtags. Então você vê aqui que a gente cria algumas hashtags também, sempre relacionadas e voltadas ao tema que a gente está postando. Então eu tenho algumas fixas, né, que a gente tem estudado e viu que ela dá um retorno bastante interessante, e você precisa então buscar essa hashtag aí de acordo com o seu tema. Por exemplo, esse tema aqui é um tema de direito do trabalho, então você vê que aqui tem advocacia trabalhista, direito previdenciário. Então, se você posta alguma coisa de direito criminal, busca informação também, buscar hashtags de alguma coisa na área de direito criminal. Tá? É bastante importante essa ferramenta aqui de hashtag. Além disso, a gente tem outras ferramentas que a gente utiliza aqui também, mas o IGTV, vamos voltar aqui no meu IGTV, são conteúdos de vídeos que também são bastante importantes e ele dá muita credibilidade no seu trabalho. Então, gravar vídeo com conteúdo denso também é muito importante para você criar sua audiência e criar a relevância do seu público. Então, isso aqui, o Instagram entende que você está mostrando conteúdo, que você é uma pessoa que cria conteúdo, então o algoritmo do Instagram ele entende e mostra para mais pessoas o seu conteúdo. Isso faz com que você também ganhe bastante cliente e bastante autoridade na rede social. Uma ferramenta também bastante importante é os stories, né? Vocês podem me acompanhar aí, a gente sempre faz stories. Uma ferramenta muito importante dentro do Stories é a caixinha de pergunta. Eu busco colocar todos os dias caixinha de pergunta e a gente vai respondendo essas caixinhas de perguntas ao longo do dia. Uma dica bastante importante também, pessoal, com relação ao Stories, é muito importante você postar ele, não pegar uma hora do dia e postar todo o seu conteúdo de uma única vez. Tá? O importante é você, ao longo do dia, e distribuindo esse conteúdo ao longo do dia para que você possa estar sempre ali sendo mostrado e mais uma vez demonstrando para o algoritmo do Instagram que você é uma pessoa que gera conteúdo. Então faz com que ele te mostre para mais pessoas, fazendo aí também você alcançar números ainda melhores, né? Muito importante também a foto do seu perfil, gente. O pessoal, principalmente nós advogados, a gente precisa de vender uma imagem de pessoa de responsabilidade, uma pessoa de aparência, de caráter. Então é muito importante você ter uma foto de perfil profissional. Eu já tive algumas vezes, né, quando eu não utilizava muito o Instagram, a foto da minha família e tal. Não que você não deva usar isso, mas um conselho que eu te dou, que como você utiliza a rede social como ferramenta de propaganda do seu negócio, do advogado, então é importante você ter uma foto bem alinhada com o seu perfil, tá? A sua discriminação aqui também da sua bio, né? Dizer o seu nome, qual é a sua função, se você tem atuação em determinada área e você quiser colocar, se você tem um escritório de advocacia, você colocar aqui o arroba do seu escritório, porque
na hora que a pessoa clicar, ele já cai direto lá no arroba do seu escritório. Então, no Instagram da sua empresa, né, do seu escritório, colocar uma logomarca dele aqui também é muito importante. Endereço, número de inscrição da OAB, o site dele também, onde a pessoa pode clicar aqui e cair diretamente no site. Enfim, essas são ferramentas importantes. A outra ferramenta importante aqui também no próprio Instagram, deixa eu voltar aqui no meu particular, é essa ferramenta que a gente chama de Linktree. O que é esse Linktree? É uma ferramenta onde você vai possibilitar a pessoa comunicar com você com mais facilidade. Vamos dar exemplo que aqui fosse uma publicação falando de alguma coisa na área do direito do trabalho e alguma pessoa interessou naquele assunto, ele tem o mesmo problema, ele está procurando um advogado trabalhista, então ele vem aqui e entra em contato facilmente com você em apenas algum clique. Então ele tem aqui minha rede social, tem meu Instagram, tem meu Telegram, tem meu YouTube, tem o próprio site que vai direcionar ele lá para o meu site, onde tem meu telefone, tem meu e-mail. Se você quiser colocar aqui, pessoal, o seu link também de WhatsApp, você pode colocar. Eu particularmente não coloco, porque acaba que a gente já tem um fluxo muito grande de mensagem no nosso WhatsApp, e isso inviabiliza um pouco. Mas é uma ferramenta bastante importante e faz com que a pessoa navegue no seu perfil, navegue querendo saber conteúdos de você, de uma forma fácil e rápida, em apenas um clique. Você tem que entender que quem está na rede social, quem consome rede social, o seu cliente de rede social, ele quer agilidade na busca de conteúdo, tá? Então, não é aquele cliente que vai agendar com você uma visita, uma reunião, uma consulta para daqui a 3, 4 dias ele te dá um parecer, não, ele quer uma resposta rápida. Então é muito importante você ter esse Linktree aí também alinhado com o seu site, tá? Com essas suas informações. E por fim, uma coisa muito importante também, que é o gerenciador de anúncios. O que é essa ferramenta aqui, Rafael? Essa ferramenta, ela é feita para o Instagram e para o Facebook. É uma ferramenta que chama gerenciador de negócio. É nessa ferramenta que você vai gerenciar os seus anúncios e a sua publicidade. É aqui que você vai... É aqui que basicamente é o segredo do seu negócio, tá? Então vamos dar um exemplo que eu postei essa arte aqui, né? Falando do empregador pode recusar um atestado. Se eu quiser impulsionar essa ferramenta, a forma mais profissional, dizendo, eu não vou falar correta, né? Mas a forma mais profissional de ser feita é através do gerenciador de negócio. Muita gente utiliza o botão impulsionar no celular. Então, quando você abre o seu celular, né, você pega a sua rede social, aqui no cantinho ela fica um botão escrito assim, impulsionar. Você pode fazer um impulsionamento por ali, mas não é o local mais correto de se fazer. Profissionalmente falando assim, de publicação, de melhorar o seu resultado na publicação, não é lá através daquele botão, e sim através do gerenciador de negócio. É um conteúdo mais denso, que a gente precisa passar por uma próxima aula, onde eu vou gravar essa aula e disponibilizar para vocês uma aula específica de gerenciador de negócio. Mas a dica que eu dou para vocês é através dessa ferramenta que a gente faz todo o serviço, toda a campanha de publicidade dentro do Facebook e do Instagram, ok? Então é isso, pessoal. Basicamente são esses pontos que a gente utiliza hoje para poder captar o nosso cliente na rede social, ok? Pessoal, finalizamos ali o Facebook Ads, que são basicamente os anúncios que a gente faz no Facebook e no Instagram. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta que a gente utiliza de captação de cliente, que é o Google Ads. O que é o Google Ads? É basicamente anunciar no Google. Mas para isso, a gente precisa de algumas ferramentas complementares, que é você ter um site, ter um registro e ter um domínio. Então, mais uma vez, a gente vai para a tela do meu computador, que é muito específico isso, e a gente precisa de mostrar lá. Então, vamos para lá. Voltando então aqui na tela do computador, a gente tem aqui o Google, né? Como eu disse, é outra possibilidade de anúncio. Então, se você vir aqui digitar Escritório de Advocacia e Direito de Sucessões, por exemplo. Então, ele vai aqui
te ranquear dentro desses anúncios, dentro dessa palavra que você seleciona na hora que você vai fazer o anúncio. Então você vê aqui, ó, anúncio, anúncio, anúncio e anúncio. Então você vai vir para essa tela aqui quando algum usuário buscar um escritório de advocacia de direito de sucessões. Para isso, a gente precisa de ter algumas situações, alguns requisitos, né, vamos dizer assim, para você poder criar isso dentro do gerenciador de anúncios lá do Google, né? O que é isso? Quais são os requisitos? Você precisa de ter um site. Você precisa de ter um site no ar, né? Então você precisa de contratar uma pessoa para criar um site, como por exemplo esse aqui. Você clica aqui, ele tem um site, né, onde tem as informações e tal. Você vai ter que criar um para você aí do seu escritório, tá? Então, para você fazer isso, você vai ter que por outros requisitos também. Você precisa de registrar o seu domínio, né? Domínio é aquilo que vem lá, www.mabeadvogados, por exemplo. Então, aqui é a tela do site onde você faz o registro do seu domínio, que é o registro.br, e aqui você pode te dar uma ferramenta para você fazer uma consulta prévia, se o seu registro está disponível. Por exemplo, se você quiser, vou colocar um domínio aqui, Freitas Araújo, põe pesquisar aqui, aí ele vai falar, tá vendo, Freitas Araújo está disponível, .com.br. E uma coisa importante, outra dica que eu dou para vocês, pessoal, se você for, na hora que você for fazer o registro do seu domínio, não registre apenas o .com.br, registre o .com também, tá? Você não sabe o dia da manhã se essa marca sua torna uma marca mundialmente conhecida. Isso diferencia, essa sigla final do BR significa que é brasileiro, o .com é mundial, então eu gosto sempre de registrar o .com.br e o .com, tá? Você vê que é baratinho, R$40 por ano, é uma coisa bem barata, né? Tem outras opções aqui, enfim. E quando você contrata a pessoa para fazer o seu site, né? Como eu disse lá atrás que são ferramentas que você precisa de ter para anunciar no Google, algumas pessoas te oferecem essa opção de fazer o cadastro para você aí no registro.br. Eu particularmente não gosto de trabalhar dessa forma, eu prefiro eu mesmo fazer esse controle, né, até por uma questão jurídica, vamos dizer assim, que isso vai ficar linkado ao meu CPF, então a propriedade desse domínio está vinculada à minha pessoa, e é muito simples, muito fácil de fazer. Acessa a conta aqui, cria uma conta como cria qualquer outra, e você vai lá, registra e paga. Depois de você ter o registro registrado, né, existe uma outra tarefa que é você hospedar esse site. Uma coisa é você ter o final do seu domínio, né, como a gente pôs aqui o Freitas, como nosso exemplo, freitasaraújo.com.br, isso é o seu registro, o seu domínio. Mas para esse domínio ficar no ar, você tem que hospedar ele numa empresa de hospedagem. Eu gosto muito do pessoal da Dialrust, os meus sites são todos hospedados com eles, então isso também você vai lá dentro, cria um cadastro aqui e de acordo com o tamanho do seu site, né, com o volume de informações que você precisa, enfim, isso vai variar aí de acordo com o seu desenvolvedor, você pode alinhar isso com ele também, ele vai variar também o preço aí que você vai assinar, mas você precisa de ter esse site hospedado numa dessas empresas. Tem várias no mercado, eu indico a Dialrust, trabalho com eles desde o início do meu escritório. Feito isso, você tendo o domínio, hospedado o seu site estando no ar, você consegue fazer o anúncio no Google. Então você precisa de preencher, fazer esses requisitos aí para conseguir finalizar o seu anúncio dentro do Google. Ok? É isso aí.